Gente, a alimentação é uma das maiores preocupações de quem busca uma vida saudável, não é? Mas além de seguir uma dieta equilibrada, a gente precisa se conter em relação àquelas tentações que surgem aí no dia a dia. E aí que vem a grande ideia de levar alimentos saudáveis na bolsa para evitar aqueles deslizes. E aí, para isso a gente está recebendo aqui no estúdio a nutricionista Liana Kinderé. Tudo bem, Liana? Tudo bem, Bruno. Vamos começar falando primeiro sobre a importância de ter uma alimentação balanceada. Então, uma alimentação equilibrada, balanceada, né, vai garantir o aporte, né, de todos os nutrientes importantes, né, e uma boa função do organismo. E isso é importante que aconteça em todas as refeições, porque às vezes algumas pessoas têm algumas refeições, principalmente no início do dia, mais saudáveis, e aí, como você foi falando, ao longo do dia elas vão, né, deslizando e meio que saindo dessa ideia. E aí a gente acaba comprometendo a qualidade da alimentação. Eu acho então que tudo tem que, na verdade, começar quando você sai de casa, né? Você tem que já se programar e preparar o seu dia, né? Todas as alimentações que você vai ter, as refeições que você vai fazer e também os intervalos, os lanches na tarde. Exatamente isso. A organização na alimentação saudável é a chave do negócio, né? Assim, quando você consegue priorizar essa organização, você consegue ter em casa e, quando sair, né, esses alimentos que vão favorecer essa alimentação equilibrada. E aí esses alimentos, eles podem ser de diversas formas. Podem ser alimentos in natura, né, como a gente tem as opções das frutas, né, algumas oleaginosas, ovinhos de codorna. Se você tiver como acondicionar em relação à temperatura, podem ter opções como iogurtes, queijo, né? E aí aqui a gente tem uns exemplos, então, justamente dos industrializados. Eu queria que você falasse um pouquinho. Isso aqui é uma grande dúvida. A barrinha de cereal, ela é realmente saudável? Essa daqui. Então, a barrinha de cereal durante muito tempo ela foi uma opção, né? Mas hoje em dia, diante das outras opções que nós temos, ela deixou de ser uma opção tão saudável, né? Primeiramente porque a maioria delas acaba trazendo açúcar na composição, né? E outro tipo de carboidrato refinado. O outro motivo seria porque elas não agregam um valor de proteína adequado, então elas deixam a desejar nesse aspecto. E aí, então, a gente tem outras opções também em barra, né? Que aí são mais nutritivas, como essas daqui, por exemplo, que você vê que tem um monte de oleaginosas mesmo, né? Elas estão aqui de verdade. Exatamente. Seriam as barrinhas de oleaginosas ou de frutas, né? Essa daqui traz também algumas frutas. E aí essa vai ser uma boa opção porque ela vai trazer uma fonte de gordura saudável com as oleaginosas, né? Vai trazer o carboidrato das frutas e as oleaginosas ainda trazem também a proteína que a gente falou agora há pouco, que aquela dali não vai trazer. E aí você falou de fruta. Se a pessoa realmente tem uma dificuldade de se programar para levar a fruta fresca, você acha que vale a pena substituir, nesse caso, por frutas como a banana passa ou mesmo as desidratadas, a maçã, a banana? É uma opção. Agora, sempre é interessante o acompanhamento nutricional, né? E isso, quando você segue uma dieta prescrita por um nutricionista, você vai ter essa orientação. Porque as frutas desidratadas, elas acabam trazendo um índice glicêmico maior, né? Digamos assim, o açúcar delas está mais evidente. Por isso que elas são mais doces. Isso. Então, por exemplo, pacientes diabéticos, por exemplo, não é ideal que se consuma, né, em excesso, né, sem essa orientação. Mas pessoas que não têm nenhuma patologia, nenhuma doença, dentro de uma orientação com um plano alimentar, não tem problema, elas podem ser consumidas assim e acaba sendo uma opção mais prática, às vezes em pacotes menores, você consegue pôr no bolso, né, em algum local que, por exemplo, uma banana não caberia. E aí a gente tem também aqui essa barra que é a barra de whey, né? Isso, são as barras de proteína. Mas aí é mais para quem faz atividade física ou não? Então, no geral, sim, mas a gente consegue trabalhar esses produtos ainda com pessoas que não necessariamente fazem um treino específico, né? Porque o que é que a gente precisa? A gente precisa de um aporte de proteína ao longo do dia. Então, dependendo da alimentação da pessoa, se ela não consegue na alimentação dela ingerir todos os nutrientes, no caso a proteína, a gente pode trabalhar com uma barra de proteína, né, no intervalo de um lanche, mesmo que ela não tenha uma rotina de treino, né? Ah, legal, não sabia. Isso pode acontecer, sim. Tá. E aí, vamos só para encerrar aqui a parte dos doces, falar de bolacha, de biscoito, porque também é uma questão, né? A gente tá aí, a maioria dos biscoitos que a gente vê à venda são aqueles com muito açúcar, então tem que procurar os integrais de verdade mesmo. Que não tragam a farinha refinada como primeiro ingrediente, né? A mesma sugestão que eu falei em relação a ler rótulo
para as barrinhas, serve para os cookies ou biscoitos também, né? Procurar produtos sem açúcar ou então quando contém o açúcar, que esse ingrediente esteja no final da lista de ingredientes, né? Porque eu não sei se você sabe que aquela lista de ingredientes é respectiva à quantidade. Então, tá. O primeiro ingrediente, ele é o que está em maior quantidade. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um produto, um cookie, que o primeiro ingrediente é farinha refinada e o segundo é açúcar, né? Então, ele não é um produto integral, ele não é um produto que vai agregar valor nutritivo. E eu vou falar agora então de salgados. Salgados que a gente pode comprar e que são saudáveis. Aqui, por exemplo, tem o grão de bico, né? Isso. Inclusive esses também, se você quiser, você pode até fazer em casa, né? Coloca o grão de bico no forno, né? Algumas pessoas realmente fazem e dá bem certinho. Então, opções salgadas sempre é uma demanda, né? Assim, no consultório eu vejo muitos pacientes que dizem, não queriam uma opção de lanche salgado, né? Porque não querem sempre aquele lanche doce, né? E aí a gente sempre dá a opção do lanche salgado, por exemplo, um ovinho de codorna, que realmente você coloca uma quantidade pequena de sal, fica bem salgado. Mas quando a gente fala de praticidade, essa é uma opção bem interessante, né? E o grão de bico, por ser uma leguminosa, né, ele também traz uma quantidade de proteína, né? E agora deixa eu te fazer uma pergunta, Aliana. Você que é nutricionista, que entende tudo de alimentação, como que funciona na sua vida? É casa de ferreiro espeto de pau ou não? Você segue, você leva, você faz aí a sua marmita, a sua lancheira, como que é? Não, a gente tem que seguir mesmo, né? Primeiro porque a gente é exemplo e segundo porque a gente sabe os benefícios que isso traz, né? Então, por exemplo, eu tenho uma lancheirinha, né? Essa daqui é térmica, então, por exemplo, eu consigo levar nela iogurte, como eu falei, né? Alimentos que precisem de uma conservação, não por muito tempo, né? Mas dependendo do produto, dependendo da lancheirinha, a gente consegue garantir 2, 3, 4 horas. E aí, eu também me organizo levando outras opções, como eu fui falando, né? Eu sempre priorizo alimentos de verdade, né? Alimentos in natura. Mas, às vezes, dependendo de onde eu esteja, às vezes, por exemplo, no consultório, né, eu preciso de alimentos industrializados. E aí, eu sempre tenho opções, como eu falei também, a importância da proteína. Então, a gente sempre tenta associar, né, ingredientes, alimentos que tenham esse ingrediente. Por exemplo, se eu consumo uma fruta que é carboidrato, eu associo com ovos de codorna ou com castanha, né, pra gente ter essa combinação de carboidrato, proteína e gordura. Então muito obrigada, viu, Liana, mais uma vez. Por nada, foi um prazer. Pois é, gente, com saúde não se brinca, não. É preciso ter sempre bons hábitos.